O meu poeta favorito de todos os tempos é Edgar Allan Poe. E o trabalho do Poe, como vocês sabem, é um pouco pessimista, às vezes macabro. E recentemente eu tive a oportunidade de ler uma série que o Poe havia escrito. Poe não escrevia apenas poesia, mas também escrevia literatura técnica a respeito do seu ofício e sobre teorias gerais da estética da beleza e esse tipo de coisa. Mas neste texto em particular, Poe deu as suas ideias sobre o que o poema ideal deveria ser. Ele enxergou que o poema foi projetado para incitar a alma, para ter uma experiência da beleza e da doçura, que era algo que transcendia a dimensão intelectual cognitiva da vida. E então ele disse, por exemplo, um poema deveria poder ser ouvido em um cenário, e portanto ele descartou toda a poesia de Homero e épica, porque era simplesmente muito longa para capturar a alma nessa experiência de beleza. Então ele passou a ilustrar a ideia dele de poesia, simplesmente colocando no papel como ele compôs o seu poema mais famoso. E é claro que o poema mais famoso se chama O Corvo. E ele analisou em primeiro lugar qual deveria ser a extensão ideal de um poema e chegou à conclusão de que deveria ter algo em torno de 100 linhas. E O Corvo se enquadra nessa estrutura. Então ele disse que um poema é algo que é projetado para falar com a emoção. E ele disse, qual é a emoção mais profunda que um ser humano pode experimentar? E ele contemplou isso e olhou para a alegria, o medo e para outras emoções desse tipo. E finalmente chegou à conclusão de que a emoção mais profunda e forte do ser humano é a emoção do luto. Bem, quando a dor se intromete, ele disse, bem, a dor mais profunda que nós experimentamos é a perda de um ente querido. A dor nos ataca quando a morte chega. Ele disse, ok, qual é a forma mais profunda de luto? É a perda de um filho? A perda de um pai? A perda de um companheiro? Bem, ele achava que a pior dor era a perda de um ente querido, onde o amor ainda não havia sido consumado. Então ele decidiu escrever um poema sobre um homem que havia perdido a sua noiva, aquele em quem ele havia depositado tanta esperança em sua própria felicidade, e essa esperança foi simplesmente cortada. Ele disse, bem, eu tenho que dar um nome à mulher, e então ele olhou para a sua aplicação da música sonora, ou a linguagem sonora, onde as palavras tinham um som que comunicavam um sentimento ou uma ideia. Então ele decidiu usar palavras que tinham o som O-U-R para elas. E porque há algo que traz o desamparo, né? Mesmo a palavra desamparado, há esse som. Então, as letras O-U-R, que se refere à luta, ele faz isso, sabe? Frequentemente com o Wells, de bells, 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 e assim por diante. Ele toma essa linguagem, essas palavras que soam como elas significam. E ele disse, eu vou chamar a garota que irá morrer de Lenore. Então ele disse que a parte mais dolorosa do luto é quando o luto é percebido como final e irredimível. E ele disse, sabe, a pior palavra que ele poderia pensar na linguagem humana para expressar esse conceito da perda irremediável foram as palavras nunca mais. Ele disse, agora, quando uma pessoa está sofrendo dor, a pior situação possível para sofrer luto é na solidão. Pelo menos aqueles que perdem um filho ou algo assim podem encontrar consolo uns com os outros.
Eles podem confortar um ao outro, mas para uma pessoa ser separada de todos os amigos e companheiros e ter que passar pelo processo de luto totalmente sozinha é a pior experiência de luto concebível que Poe poderia imaginar. Então, ele decidiu colocar seu personagem em um cenário onde ele estava sozinho. Ele disse, mas temos que chegar ao coração dele, temos que chegar à sua alma, temos que entender o que ele está pensando. Então, tem que haver alguma forma de expressão verbal e não podemos ter um solilóquio de 100 versos. E, no entanto, se introduzirmos outra pessoa na cena, a dor da solidão irá ser quebrada e, portanto, ele precisava de um florete para o seu herói manter uma conversa. E ele teve a ideia de um animal com quem o homem enlutado pudesse falar. Ele disse, eu preciso de um animal que possa falar. E acreditem ou não, senhoras e senhores, a primeira ideia que ele teve antes de escrever este poema de um animal falante foi o quê? Um papagaio. Vocês podem imaginar o maior poema da história americana sendo intitulado O Papagaio? Quero dizer, fala o papagaio. Nunca mais. Simplesmente não funcionaria. Ele disse que os papagaios têm uma imagem meio frívola e colorida para eles. E ele disse que nós precisamos de algo sombrio, sóbrio, que irá capturar o espírito desse processo de luto. Alguma coisa assim, como um corvo vindo pela noite. Então o que Poe fez foi compor o último verso e depois o primeiro verso. E então depois completar a história. Deixe-me simplesmente refrescar a memória de vocês, não lendo o poema inteiro, mas apenas o primeiro verso e os dois últimos, ou os primeiros 2 versos e os 2 últimos, e vou poupar os outros 90 de vocês. Lembre-se de como começa. Era uma meia-noite sombria. Você ouve a linguagem sonora, enquanto eu ponderava, fraco e cansado, sobre muitos volumes pitorescos e curiosos de conhecimento esquecido. Enquanto eu assentia, quase cochilando, de repente veio uma batida, como de alguém gentilmente batendo na porta do meu quarto. Era um visitante, eu murmurei, batendo na porta do meu quarto. Simplesmente isso, nada mais. Distintamente eu me lembro que foi no sombrio dezembro e cada brasa moribunda separada forjou seu fantasma no chão. Avidamente desejei o amanhã. Em vão pensei em emprestar dos meus livros o fim da tristeza. A tristeza pela perda da Lenore. Pela rara e radiante donzela a quem os anjos chamaram Lenore, sem nome aqui para sempre. E agora que ele está sozinho pensando na perda de Lenore, ele ouve essa batida na porta, sabe? O que vai acontecer? Ele se aproxima e vê que este pássaro ímpio e diabólico. E o pássaro entra e tem um vocabulário de uma palavra. Todas as perguntas que o herói faz a esse pássaro falante, ele recebe a mesma resposta monótona e penetrante. Nunca mais. Até que há uma crescente de angústia que alcançamos. Então, no penúltimo verso, onde o homem exclama em sua frustração, profeta, disse eu, coisa malvada, profeta, pássaro ou diabo, se o tentador o enviou ou se a tempestade te jogou aqui em terra, desolado, mas todo destemido, nesta terra deserta encantada, nessa casa pelo horror assombrada, diga, eu imploro. Há bálsamo em Gilead? Diga-me, eu imploro. Diz o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, coisa malvada. Profeta, pássaro ou diabo, pelo céu que se curva acima de nós, por esse Deus que ambos adoramos, diga a esta alma carregada de tristeza se dentro do distante Aiden ela deve abraçar uma donzela santa, quem os anjos chamam de Lenore. Apertar uma donzela rara e radiante, a quem os anjos chamam de Lenore. O corvo
nunca mais. Você ouve isso, essa questão? Eu haverei novamente do outro lado? Lá na outra vida, eu estarei reunido com ela? O corvo diz, não. Seja essa palavra o nosso sinal de despedida do pássaro do diabo. Eu gritei para cima, volte para a tempestade, para a costa plutoniana da noite. Não deixe nenhuma pluma negra como sinal da mentira que a sua alma falou. Deixe minha solidão intacta, saia do busto acima da minha porta. Tire o seu bico do meu coração e tire a sua forma da minha porta. Diz o corvo, nunca mais. E o corvo nunca esvoaça, ainda está sentado, o busto pálido de palas logo acima da porta do meu quarto. E os seus olhos têm toda a aparência de um demônio que está sonhando e a luz da lâmpada sobre ele fluindo lança a sua sombra no chão. E a minha alma, daquela sombra que mentiras flutuavam no chão, devem ser levantadas nunca mais. É uma experiência estética, mas tem uma mensagem racional. É a mensagem do desespero total. Um homem que olha para o poço da morte e chega à conclusão de que não há nada do outro lado. E ele não tenta se maquiar com cosméticos, mas a sua conclusão é de total desespero. Eu tenho que dizer a vocês, a partir da minha própria investigação filosófica, senhoras e senhores, há apenas duas visões do mundo básicas que eu acho que têm algum significado para eles. Um é o judaísmo, o cristianismo, e por outro, completo ou não, por outro lado, o niilismo total. Eu tenho desprezo intelectual por aqueles que querem jogar os dois lados contra o meio, que não têm coragem de ver que nós estamos jogando um jogo cujas apostas são as últimas aqui. Paulo, o apóstolo, entendeu que quando ele teve que ministrar para as pessoas na igreja que ele havia começado em Corinto, entendemos que Paulo, o Saulo judeu, era com toda probabilidade o homem mais educado de toda aquela era da Palestina. Ele tinha o equivalente a 2 doutorados na escola rabínica de Jerusalém quando ele tinha 21 anos. Ele era um pensador brilhante. E agora, enquanto a vida dele é revirada por causa da sua experiência pessoal do Cristo ressurreto, ele tem que resolver um problema que surge em uma de suas igrejas, uma igreja que foi assediada pelo ceticismo que fazia parte da cultura daquela geração. As pessoas lá em Corinto estavam levantando a questão se era ou não simplesmente uma questão de credulidade, colocar a fé e a esperança na vida após a morte. Vocês percebem, não é, que às vezes olhamos para trás no primeiro século e dizemos, bem, é claro, aquelas pessoas no primeiro século poderiam facilmente abraçar a mitologia e crer em deuses morrendo e ressuscitando e ressurgindo da tumba e tudo isso, mas somos sofisticados demais para isso. Estamos no século XX, estamos na era científica. Ninguém acredita em vida após a morte nos dias de hoje. Uma coisa é essa gente ingênua pré-científica do primeiro século acreditar. Outra coisa é, mas deixe-me dizer uma coisa, senhoras e senhores. No primeiro século, as pessoas, quando morriam, permaneciam mortas com a mesma frequência de hoje em dia. E as ressurreições não eram mais comuns naquela época do que são agora. A morte existe há muito tempo. E a aparente finalidade disso tem sido algo com o qual o espírito humano teve que lidar desde que houve seres humanos que morreram. Portanto, não deve nos surpreender que mesmo na congregação dos Coríntios surgiram coisas que estavam lançando olhares duvidosos para esse ensinamento central da igreja do Novo Testamento de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Então Paulo escreve esta epístola e tenta lidar com os seus problemas.
E nós lemos no versículo 12 do capítulo 15 de 1 Coríntios esta linha de raciocínio que eu gostaria que vocês seguissem com muita atenção. Ora, se é recorrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Agora, o que vocês vão ver aqui é algo que não é tão comum no Novo Testamento. O que vocês vão ver é uma forma de raciocínio lógica, muito próxima e bem expressa, usando um método antigo de raciocínio que envolve o que é chamado de se então, estrutura condicional de raciocínio. Agora, foi um popularizado pelo cético Zenão, da filosofia grega, onde ele pegou os argumentos do seu oponente e os reduziu ao absurdo. Ele levou os argumentos das pessoas à sua conclusão lógica e mostrou que se você fosse lógico, se fosse consistente, se acreditasse em A, então a consequência do seu pensamento o levaria ao absurdo abjeto. Então, o que ele faz é passar por esse processo em uma série de afirmações de raciocínio condicional. E ele começa simplesmente dizendo, bem, vamos considerar isso. Se não houver ressurreição, se tivermos uma negativa universal aqui, as negativas universais não permitem afirmativas particulares. Se não há ressurreição, então não pode haver uma ressurreição. Não há ressurreição dos mortos, então manifestamente Cristo não ressuscitou. Ele precisa seguir o pensamento. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Eu gosto da maneira como Paulo fala aqui. Ele diz, ei, não me venha com essas coisas paternalistas sobre a religião ser boa para a alma. Sabe, se a religião é baseada em uma premissa falsa, se não há realidade correspondente à esperança que está dentro de nós, então vamos encarar isso. A nossa pregação é um exercício de futilidade. Nada poderia ser mais irrelevante do que o que estamos dizendo dos púlpitos deste país. E a fé que nós expressamos é inútil. É inútil. É inútil. Se Cristo não ressuscitou. Eu falo a respeito disso sempre que posso, porque estamos vivendo em uma época da história da igreja cristã em que vimos todos os tipos de tentativas de nos dar uma versão resumida do cristianismo. Dizem que ninguém mais acredita no sobrenatural. Não acreditamos naqueles milagres, nós não acreditamos em nascimentos virginais, e mortes expiatórias, e ressurreições, ascensões, e anjos, e todas essas coisas. Rudolf, o estudioso alemão, diz que você não pode usar quimioterapia moderna, você não pode usar eletricidade, você não pode usar as conveniências de nossa cultura e ainda acreditar em anjos. E nascimentos virgens. Então a igreja fica com um grande problema em suas mãos. O que fazemos com esses bilhões e bilhões de dólares de investimentos que fizemos nesses edifícios e a influência que temos na cultura? E sem mencionar um par de gerações de homens e mulheres que foram ordenados para o clero, que agora não tem outro lugar para trabalhar. O que nós fazemos? Fechamos nossas portas e dizemos, desculpa, estamos enganados? É o que está acontecendo na Europa. Ou tentamos resgatar dessa religião antiquada algo que ainda tem valor contemporâneo. A ética, por exemplo, de Jesus. Então, vamos retirar os elementos sobrenaturais da fé cristã e preservar os elementos naturais da prudência, do discernimento, deste rabino judeu. E vamos tentar continuar dessa forma. O apóstolo Paulo não tinha tempo para isso e achava isso infantil. Era sophomoric quando se trata disso. É uma espécie de religião estabelecida por pessoas que querem ter o seu bolo e comê-lo também. Ele disse, vamos encarar. Sabe, se Jesus está morto, não há razão para eu atribuir qualquer significado permanente a isso.
não há ressurreição, então a nossa fé é inútil. Paulo não tinha tempo para um cristianismo sem a ressurreição, porque ele entendia que o coração e a alma da fé cristã, o que fazia da fé cristã, a fé cristã era o anúncio, não de que você deveria amar uns aos outros, mas o anúncio, ele ressuscitou. Foi isso que chamou a atenção das pessoas no primeiro século. Essa afirmação inacreditável de que um homem morreu e voltou da morte para a vida. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. Há uma organização religiosa neste país chamada Testemunhos de Jeová. O que Paulo está defendendo aqui é que o resto do cristianismo, uma vez que abandonou a sua confiança na ressurreição de Cristo, deve renomear a sua organização como falsas testemunhas de Jeová e dizer e admitir ao mundo que estamos mentindo há séculos, porque não apenas estávamos errados sobre o fato central da ressurreição, mas estávamos dando falso testemunho de Deus Pai, porque estamos dizendo que é Deus Pai quem ressuscitou o Deus Filho dentre os mortos. Ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Eu acho que por um momento aqui você pode imaginar que o apóstolo Paulo era um médico e ele fala sobre aqueles que adormeceram, morreram. Ele recorre ao eufemismo, que é como o meu dentista. Quando o meu dentista me coloca na cadeira do dentista, ele puxa aquela broca e ele diz, agora isso pode causar um pouco de desconforto. Eu sei que vai doer. Mas ele usa esses eufemismos. Aqueles que dormem, esses são aqueles de vocês que tiveram entes queridos que morreram e estão mortos. Paulo está dizendo que você não tem motivos para esperar que os verá novamente. Sabe, quando meu pai morreu, quando eu tinha 17 anos, e os psiquiatras podiam ter um dia de campo comigo, porque eu fui perseguido por 20 anos por um pesadelo recorrente. E aquele pesadelo foi exatamente o mesmo. Era tão vívido e tão intenso cada vez que vinha. Toda vez que eu tinha esse pesadelo, eu sonhava que o meu pai estava vivo novamente. Mas nesse sonho, quando o vi, ele estava na mesma condição, desesperada, lamentável, que ele estava antes de morrer. E embora eu estivesse muito feliz em vê-lo em meu sonho, com essa vivacidade e intensidade das imagens no sonho, eu passei mais uma vez pela experiência de total desesperança, sabendo no sonho que ele iria morrer novamente. E acho que o que o meu inconsciente me dizia há 20 anos é que, Arcis Pro, o que você quer mais do que qualquer outra coisa é que mais uma vez você o veja. Que mais uma vez você o veja. E que você converse com ele. Alguém me fez uma pergunta não muito tempo atrás, disse, Arcis, se você pudesse ir para o céu e entrar no céu e ter um encontro com Pedro no portão para ver qualquer coisa, qualquer pessoa que você pudesse ver, Jeremias, Apóstolo Paulo, você poderia ver Agostinho, Aquino, Edwards, Lutero, quem você gostaria de ver? Eu disse, antes de tudo eu quero ver o meu pai. Então poderíamos falar sobre Lutero e os demais caras. Eu quero ver o meu pai. Bem, Paulo estava dizendo aqui, eu não estou sozinho nisso, estou? Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, esqueça de ver os seus entes queridos que partiram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu sei que em nossa cultura nos dizem que a única dimensão significativa da religião é o que acontece aqui agora neste mundo, e não há nada pior do que essas pessoas que estão sempre falando sobre paraíso. Se eu não posso ter a minha torta no céu, senhoras e senhores, eu não quero comer aqui. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que se tudo o que temos é uma experiência religiosa e uma esperança religiosa confinada e restrita a este mundo, então somos de todas as pessoas neste mundo os mais dignos de pena.
Eu digo às pessoas que não são cristãs, não sejam hostis conosco. Não fiquem com raiva. Tenha pena de nós, porque aqui estamos jogando as nossas vidas fora, através de uma ilusão. Como Paulo continua a dizer, se Cristo não ressuscitou, então comamos, bebamos e alegremo-nos, porque amanhã vamos morrer. Sejamos irrestritos e hedonistas. Não ria dessa geração de crianças que estão fazendo tudo ao seu alcance para intoxicar os seus sentidos e encontrar algum meio de escapar da sombria realidade do mundo que mostramos a eles todos os dias. Isso não é estúpido. Isso é sabedoria se não houver ressurreição. Vamos comer, vamos beber, vamos ser felizes, vamos ao carnaval, vamos festejar até estarmos bêbados como podemos estar até morrermos, porque amanhã está tudo acabado mesmo. Um dos maiores argumentos para a vida após a morte que já foi concebido pelo filósofo alemão Immanuel Kant em uma forma intrincada e filosófica de raciocínio prático, onde ele diz que você simplesmente tem que acreditar na vida após a morte, porque se você não acredita, não há base final para a justiça, e se não há base final para a justiça, não há base final para a ética, e se não há base final para a ética, então toda a vida se torna uma preferência e a sociedade torna-se inevitavelmente impossível. Porque, em última análise, é a preferência de quem tem mais poder que irá controlar o seu destino. Então ele diz que, como uma necessidade prática, nós simplesmente temos que acreditar em Deus e nós simplesmente temos que acreditar na vida após a morte, porque sem isso a vida não tem sentido. Dostoiévski disse assim, se Deus não existe, todas as coisas são permitidas. Se todas as coisas são permitidas, então não existe certo ou errado. Então a vida é uma piada cósmica. Agora, eu quero que vocês entendam que quando ambos falam dessa maneira, o que eles estão fazendo é isso. Eles estão dizendo, ei, propósitos práticos, é melhor vocês acreditarem em Cristo, porque se vocês não acreditarem, as opções são tão sombrias que a vida se torna intolerável. Mas um filósofo sóbrio olhará para esse argumento e dirá, ei, espera um minuto, como Nietzsche fez. Esse é o problema. Estamos convencidos de que a vida não tem sentido. E não vivemos como Alice no País das Maravilhas, onde podemos simplesmente projetar os nossos desejos e dizer que a realidade é como gostaríamos que fosse, e vamos acreditar na ressurreição, porque sem acreditar na ressurreição, a vida seria intolerável. Senhoras e senhores, Paulo nos mostra a gravidade da alternativa da ressurreição de Cristo aqui, mas ele não encerra o seu caso ali. Ele não nos diz, creia que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque se você não crer, a vida será intolerável. Não é isso que ele argumenta. Ouça o que ele diz. Venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vos-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Para um judeu, essa frase, de acordo com as Escrituras, significava algo. Porque se eles pudessem mostrar que isso era algo que os livros antigos previam, para a maioria daquelas pessoas isso resolveu o assunto, porque eles tinham tanta confiança na precisão transcendente das Escrituras sagradas. Paulo poderia ter encerrado o argumento ali mesmo para os judeus, segundo as Escrituras. Mas ele percorre do reino bíblico para o empírico e diz que apareceu a Pedro, Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive. Até agora, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Não estou escrevendo para você sobre especulação abstrata. Estou falando com você sobre uma ressurreição que 500 pessoas testemunharam em mais de uma vez. E, senhoras e senhores, eu o vi. Este é o testemunho universal dos escritores do Novo Testamento. Os outros apóstolos dizem, nós declaramos a vocês não mitos e fábulas engenhosamente inventadas, mas nós declaramos a vocês o que vimos com os nossos olhos e o que ouvimos com os nossos ouvidos. E cada um dos discípulos viu, tocou, ouviu
e morreu. Porque foi a vitória de um homem sobre a morte que o Novo Testamento declara que não foi um incidente isolado, mas que este foi o pagamento inicial para a raça humana, que este é o primogênito de muitos irmãos, que isso representa uma vitória cósmica sobre o inimigo final da nossa humanidade. De modo que a conclusão que o apóstolo chega no capítulo 15 é fantástica. Ele diz, portanto, e você sabe o que essa palavra indica? Que é uma conclusão que está vindo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é vão. É a ressurreição de Cristo, que significa que nenhuma quantidade de sofrimento, nenhuma quantidade de tristeza, de solidão, de aparente desesperança pode ser definitiva. Porque Cristo ressuscitou. Então o meu sofrimento não é em vão. Uma das perguntas triviais que ouvimos com frequência é a pergunta: qual é o versículo mais curto da Bíblia? Tenho certeza que todos vocês sabem que a resposta para essa pergunta está no Evangelho de João. O versículo mais curto da Bíblia é um versículo que tem apenas 2 palavras e diz: Jesus chorou. Agora a pergunta que eu tenho é essa: qual foi a circunstância que fez com que Jesus chorasse? Por que a Bíblia diz que Jesus chorou? Se vocês olharem para esse texto no Novo Testamento, irão ver que a ocasião para as lágrimas de Jesus foi a morte do seu querido amigo Lázaro. Foi quando Jesus voltou para Betânia e foi à casa de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. E Jesus ficou sabendo do falecimento do irmão delas. E você se lembra de como as irmãs estavam tão perturbadas e chateadas e vieram até Jesus e disseram: se você tivesse chegado aqui mais cedo, você poderia ter evitado isso. Então Jesus continua com este maravilhoso ensinamento sobre a ressurreição, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Então ele passa a marchar e ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Agora, dada a visão de Jesus a respeito da vida após a morte, dado o poder de Jesus sobre a morte, em todo o seu espírito de triunfo, como podemos discernir o fato de que ele poderia realmente chorar pela morte de Lázaro? Eu cito essa passagem por uma razão. Uma das coisas que me afligem na comunidade cristã é que, de alguma forma, essa ideia de que é errado para os cristãos sofrerem, que é errado os cristãos chorarem. E que quando formos a um funeral cristão, devemos ver aquelas pessoas que acabaram de perder um ente querido se regozijando e sorrindo, brindando a glória de Deus, porque o seu filho, o seu marido, a sua esposa, simplesmente passaram para a glória. E não é uma coisa maravilhosa ir deste mundo para o céu? Bem, sim, é uma coisa maravilhosa ir deste mundo para o céu. Mas quando Jesus foi ao enterro de Lázaro, ele chorou, porque penetrou na dor da situação que é causada pela separação. Sim, eu posso me alegrar que os meus entes queridos tenham ido para um lugar melhor, em uma situação melhor do que desfrutavam neste mundo. Mas eu ainda, e aqueles que ficam para trás, nós temos que enfrentar o enorme fardo de viver a vida sem a presença aqui de alguém que nós amamos. E isso é uma ocasião para a tristeza. Essa é uma ocasião para o luto. E nós precisamos aprender a lamentar e permitir que as pessoas expressem a sua dor. Simplesmente não é saudável fingir
que não temos dor, quando na verdade a dor está corroendo a nossa alma. Às vezes acho que ficamos confusos a respeito das várias emoções. Se você olhar atentamente para o Novo Testamento, verá que há determinadas emoções que nós temos a capacidade de expressar. Que vemos a desaprovação de Deus, que Deus desaprova. Por exemplo, a amargura é uma emoção destrutiva. A autopiedade é uma emoção destrutiva. E nós podemos estragar as nossas próprias almas e as nossas próprias personalidades se nos rendermos à amargura ou à autopiedade. Agora, tanto a amargura quanto a autopiedade costumam estar intimamente relacionadas à dor. Mas a dor real, o luto real, o choro e a expressão de profunda tristeza pela perda de algo que estimamos é perfeitamente legítimo. Não há nada na palavra de Deus que desaprove a expressão de luto ou tristeza. É somente quando essa dor se transforma em amargura, ou quando alimentamos a tal ponto que se torna uma ocasião para a autopiedade, que o nosso processo de luto se torna destrutivo. Mas o luto em si não é errado. O luto em si não é errado. Então, digo a vocês que, se vocês vivenciarem a perda de um ente querido, não tenha vergonha de sofrer. Não tenha vergonha de ir à casa de luto. E eu gostaria de deixá-lo com esta diretiva. Eu quero que você, se estiver em um grupo, sente-se e converse um com o outro e se abra a respeito disso. Você já passou por situações em que sentiu que não podia sofrer, que não podia chorar? E faça essa pergunta a si mesmo. Como você se sente quando outras pessoas estão em uma situação de luto? Você quer que eles se contenham ou você quer que eles se expressem? O que você espera deles e por quê? Então, junte tudo isso, se quiser, como um exame, mais uma vez, do ensino bíblico, do luto e da dor.